está em jogo na nossa fé não é uma vida religiosa, é uma vida com Deus para a eternidade com Ele. Se você não tem esse entendimento, você vai viver a formalidade religiosa, defendendo sua vida religiosa, defendendo sua instituição religiosa, defendendo e vivendo, sendo devoto praticante, numa vida satisfatória, dentro de religião. Mas se você quer ser cristão, para andar com Cristo para a eternidade, na vida em abundância prometida por Ele, aonde nós vamos ter a eternidade com Deus, se você quer andar nesta vida, tem que ser prudente. Fazer o bom combate da fé. E o bom combate da fé tem que se fazer com conhecimento, com entendimento, porque nós estamos num campo de batalha e a nossa batalha é espiritual. E só se vence batalha espiritual com as armas espirituais. E a arma espiritual para vencer a batalha é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Temos que conhecer ela, temos que manejar bem ela, manejando bem a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para resistir ao diabo, para repreender o diabo, para poder vencer a batalha contra o reino das trevas. Só venceremos com o conhecimento da palavra. Não adianta esse movimento de oração, de jejum, não adianta esse movimento de consagração, não adianta esse movimento de poder, de reteté, de prá. Isso não leva você a vencer batalha espiritual. Porque o diabo trabalha aqui, ó. Ele tira a palavra do entendimento do homem, para o homem não se salvar, crendo na palavra. Lucas 8,12, foi o que Jesus disse. Como eu vou vencer o diabo se eu não tenho conhecimento da verdade? Como eu vou vencer a mentira? Como eu vou ser livre do engano se eu não conheço a verdade? Está pensando que é sobrenatural, é? É batalha de conhecimento, de entendimento. A batalha no reino das trevas é aqui, ó. Enquanto o inimigo levanta muitos no seu reino para propagar heresias, um evangelho anátema, propagar doutrina de demônios, enquanto o inimigo levanta muitos no seu reino para levar o povo a desviar de Deus, criando um bocado de movimento de Deus, levantando um bocado de homem, criando um bocado de movimento místico, sobrenatural, espiritual de Deus, para afastar o povo de Deus. Como é que esse povo vai conhecer, vai ser livre do engano se não conhece a verdade? Por isso que Jesus disse: errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Por isso que o próprio Deus, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento e porque desprezaram. Meu irmão, sempre eu digo aqui, vida com Deus é questão de entendimento, conhecimento. O que Deus quer de nós é que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. É uma vida constante de buscar a Deus. Não é dentro de culto místico. Não é dentro de ritual, de cerimonial, de sacrifício, de culto. Buscar a Deus é buscar o conhecimento dele aqui, na palavra. E Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas são lobos, devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. O fruto aqui que Jesus fala, porque tem muita gente julgando quem é de Deus e quem não é, pelas formas de usos e costume, pelo vestir, pelo comer, pelo beber. Tem muita gente julgando aí quem é de Deus e quem não é, porque está aparentando, porque está impressionando o exterior na visão ótica. Ei, os frutos que Jesus fala aqui não é uma formalidade de vestir, de comer e de beber. O reino de Deus não é isso. Aprendam isso aqui. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste nessas coisas que você vê por aí, onde as pessoas dizem que é obra de Deus, é casa de Deus, é trabalho de Deus. É não. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus está no interior do homem. Ele não tem aparência exterior. Eu conheço quando alguém está no reino de Deus pelo entendimento dessa pessoa. Os frutos que Jesus vai dizer aqui,
pelos seus frutos o conhecereis, é o que ele traz para você. Não é a forma que ele está se vestindo. Porque olha o que Jesus diz. Eles estão vestidos de ovelha. Não é por isso que a gente vai conhecer o falso profeta. Eles estão vestidos de ovelhas. Não é pelas vestes, não é pela aparência. Os frutos que Jesus fala, pelos frutos os conhecereis, é o que ele traz, é a doutrina, é o ensinamento, é os preceitos de Deus. Se não estiver dentro da doutrina de Cristo, você pode ter a convicção e a certeza que esse é um falso profeta. Não vem de Deus. Mas ele vai estar aparentemente bonito, formoso, com paletó caro, brilhoso, com gravatas lindas, vestido uma roupa impressionante, uma Bíblia linda debaixo do braço, falando bonito, expressando-se bem, com muita sabedoria. Não é por aí que a gente conhece quem é e quem não é de Deus. Eu quero ver o conteúdo, eu quero ver, analisar a doutrina, o ensinamento que ele está dando. É por aí que eu vou saber quem é e quem não é de Deus. É pela doutrina, irmãos. É pela doutrina, não é pela forma de vestir, não é pela igreja, não é pela religião. Então nós temos que aprender com Cristo. E ser cuidadoso, zeloso. Não é à toa que Paulo vai chegar para os irmãos na igreja que estava na Galácia, os crentes em Jesus, a igreja de Deus que estava na Galácia. Paulo vai dizer no capítulo 1, escrevendo aos Gálatas, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo vai dizer. Quero convidar a sua atenção para isso. Muito importante essa instrução. Eu convidei o meu irmão Edinaldo Nogueira para a gente estar cultuando aqui agora nessa live ao vivo. Ele está comigo aqui. Eu vou dar uma paradinha para ler alguns comentários aqui. Mas antes eu quero concluir isso. Porque nós precisamos disso, irmão, de ensino. É isso que nos alimenta e nos mantém vivo na fé com Deus. Porque o alimento da nossa vida de fé com Deus é a palavra, é a instrução, é a doutrina de Cristo, que temos que receber para ser formados discípulos de Cristo, pela doutrina de Cristo. Tem muita gente aí, discípulos não de Cristo, sendo formados não na doutrina de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. E Paulo vai repetir no versículo 9, dizendo aos irmãos, irmãos, eu disse a vocês e vou repetir de novo, se vier alguém pregando a vocês um outro evangelho, não recebam. Então, aonde é que nós temos que vigiar? Não é com a roupa de ninguém, não é com a fala, não é com o anel no dedo, não é com o diploma de doutor, de sábio, não é com a sabedoria dele se expressar. Nós devemos vigiar com a doutrina. O cara está lá pregando, amém. Ele faz um bocado de movimento para impressionar você. Eu estou lá, ó, só na minha. Os movimentos, os pulinhos, os gritos, o anel de diploma dele, o paletó bonito, a gravata, a forma bonita dele falar, não me impressiona. Eu quero ver o que ele vai trazer. Eu quero analisar os frutos do ensinamento dele, da doutrina dele, dos preceitos de Deus dele. Eu quero ver o que ele vai aplicar como doutrina para a igreja, para o povo. É isso que eu analiso. Eu sou prudente. Estou mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, me deixar levar pela emoção e começar aleluia, 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 glória a Deus, falando isso e aquilo outro. Não, nós temos que ser prudentes. A palavra de Deus diz, estejamos mais atentos a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Nós devemos analisar o que ouvimos para poder entender com o conhecimento da palavra se é de Deus ou não. Então nós não conhecemos o falso profeta pela roupa, porque pela roupa ele parece ovelha, ele parece santo, ele parece de Deus, pelo estético, pela aparência. Jesus não mandou ninguém julgar pela forma de usos e costumes, pela forma religiosa. Os frutos que Jesus fala é você analisar o que ele traz como doutrina, os princípios e os valores como se fosse de Deus. Analise isso.